lá na aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamires e estamos aqui no curso de português para imigrantes e refugiados. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está chegando aqui pela primeira vez, lembre-se de se inscrever aqui no canal, ficar atento a todas as nossas aulas. Nós já tivemos diversas aulas sobre diversos assuntos, diversos conteúdos, e então tem bastante coisa para fazer se você está chegando agora, começando a aprender português. E a nossa temática da aula é sobre emoções e culturas. Lembrando que no material complementar, que é a segunda parte da nossa aula, vocês vão ter textos na íntegra, outras atividades para fazer, porque é o complemento da nossa aula, né? Então, nossos objetivos: aperfeiçoar a habilidade de produção oral e refletir sobre estruturas do discurso oral. O foco está sendo em, vocês têm determinado assunto para falar. Como vocês podem falar sobre esse assunto? Muito focado na realidade brasileira, pensando também no exame CELPE-BRAS, se vocês forem fazer em algum momento, se vocês tiverem que passar por algum processo seletivo que tem que falar sobre assuntos diversos, e também para viver aqui. Vocês estão vivendo aqui no Brasil, então vamos, conhecer um pouquinho mais sobre a cultura e sobre os assuntos que surgem aqui, que são assuntos que as pessoas gostam e partilham e está sendo difundido aí no nosso dia a dia. Então eu trago um elemento provocador, que é da parte do CELPE-BRAS, foi retirado do site da URGS. Então, se vocês forem acessar aí urgs.br/acervo CELPE-BRAS, vocês vão encontrar as provas do CELPE-BRAS, porque o grupo lá da URGS que trabalha com pesquisa do CELPE-BRAS fez essa pesquisa maravilhosa. Eu super recomendo, se vocês forem fazer o exame, que vocês deem uma conferida lá. Se também tem aqui professores assistindo, conheçam o site, porque tem muitos materiais, muitas referências, e vocês têm acesso a ver como foram as aplicações antigas. Então nós temos esse exemplo aqui, que é de 2019, do primeiro semestre, que tem como título Emoções e Culturas, que é o título da nossa aula, porque esse é o nosso texto central. Então, nós temos aqui culturas diversas, emoções mais explícitas. E na imagem aqui nós temos várias pessoas fazendo coisas diferentes. Então nós temos aqui gente tocando, tem gente que dá para imaginar que está dançando, outras pessoas que estão rindo e fazendo outras coisas. E nós temos o texto aqui abaixo dessa imagem, que está aqui porque nós não conseguimos ver muito bem ali. Então, a psicóloga americana Paula Niedenthal chegou à conclusão de que a mistura de culturas em diversos países afetou a maneira como as pessoas expressam o que sentem. Pessoas de culturas heterogêneas, com maior histórico de imigração, exibem emoções mais facilmente identificáveis e com maior clareza do que aquelas de culturas homogêneas. Então, esse era o material. E a pergunta que sempre inicia, então: o que vocês acharam desse material? O que vocês acharam desse texto, dessa imagem? Como uma coisa está se relacionando com a outra? O que vocês teriam a comentar sobre isso? Lembrando que o espaço dos comentários aqui é o momento que vocês vão escrever, já que eu não tenho como escutá-los, né? Então, escrevam aí o que vocês falariam sobre esse elemento provocador. Se alguém chegasse para vocês e falasse assim: tu pode ler aqui, o que está sendo dito? O que você entende da temática? Então, escrevam aí e nós vamos para as perguntas agora desse elemento provocador. Primeira: você concorda com a conclusão da psicóloga? Comente. Segunda: em sua opinião, existem variações nas formas de manifestar emoções dependendo da cultura? Terceira: você já observou como os brasileiros expressam suas emoções? Quarta: e no seu país, como as pessoas manifestam suas emoções? Quinto: relate uma experiência negativa que tenha sido causada por um conflito cultural. Pode ser aqui no Brasil ou em outro lugar que vocês tenham vivido alguma situação como essa. Sexta: relate uma experiência positiva que tenha mudado sua maneira de pensar sobre o assunto. Sétima: explique como essas formas distintas de manifestação podem gerar conflitos interculturais ou criar estereótipos. Oitavo: o que você sugere para que essas diferenças de manifestação cultural das emoções não levem a mal-entendidos ou a estereótipos? Então, se vocês estivessem na situação do CELPE-BRAS e pegassem um elemento provocador como esse para ler, o avaliador, a pessoa que vai estar ali conversando com vocês,
pode ser que façam essas perguntas, todas elas, e pode ser que não. Pode ser que façam algumas apenas, que modifique, ou que a partir da conversa de vocês, que seria o ideal também, essas coisas já fossem sendo abordadas, porque o objetivo é que vocês possam agregar. O que significa agregar? Possam trazer mais informações para o que está sendo discutido. Então, é muito importante que vocês tenham repertório, e é esse o objetivo das nossas aulas, que vocês conheçam diversos assuntos, ou conheçam mais, né? Conheçam pela primeira vez, ou conheçam mais, conheçam outros pontos de vista. Vocês não precisam concordar com tudo que é dito, mas precisam conhecer. E assim também a gente vai aprendendo a argumentar melhor, que é o objetivo da vida, que a gente saiba argumentar e que a gente não fique apenas sim, não. Por quê? Porque sim, porque não, mas que a gente saiba falar mais sobre as coisas. Então, como vocês responderiam essas questões? A gente pode chamar a atenção aqui já que nesse grupo de perguntas nós temos um foco em relato, pedindo assim, relate uma experiência negativa, relate uma experiência positiva. Então, vocês já podem pensar, como eu posso relatar alguma coisa? Que estruturas eu vou usar? Como eu vou fazer esse relato? Então, também tem, você concorda? Em sua opinião, o que você sugere? Sugestão, dar opinião, opinar. Como vocês fazem isso? Né? Como vocês podem fazer essas falas? Então, vamos focar agora em relatar e sugerir. Como utilizar o português para relatar, então? Utilizar advérbios de tempo e lugar, assim como elementos da narrativa. O tempo verbal mais utilizado para relatar é o pretérito imperfeito. Quando a gente fala em elementos da narrativa, se você não assistiu ainda, nós temos uma aula sobre o tipo textual, narração, e nós falamos sobre esses elementos. Mas aqui o que eu destaco, tempo e lugar. E falo aqui advérbios, por quê? Porque com advérbios de tempo e de lugar a gente consegue determinar exatamente o que a gente está dizendo. Por exemplo, ontem eu saí de casa e fui no mercado. Então eu falo, ontem eu situo a pessoa que está me escutando em um tempo e eu falo que eu fui para o mercado. Então eu estou utilizando o verbo ir para demonstrar isso, o para, que é uma preposição. Então, estou utilizando todos os recursos para dar uma noção de espaço, de lugar, de tempo para quem está me escutando. Eu uso o passado também. Eu uso o passado porque é um relato. Um relato só acontece de coisas que já aconteceram. Eu não tenho como relatar alguma coisa que vai acontecer no futuro, porque senão não vai ser relato, vai ser outra coisa, tá? E sugerir. Eu sugiro que sejam criadas estratégias para difundir as culturas das populações que vivem no Brasil. Então, aqui nós temos um exemplo que eu trouxe para vocês, um exemplo utilizando eu sugiro que, o verbo já sugerir. Pode utilizar a estrutura eu sugiro que, mais o verbo no presente do subjuntivo, ou eu sugiro que, mais pronome, você, ele, ela, enfim, mais o verbo no presente do subjuntivo. Pode ser que tenha um pronome, porque pode ser que tenha um interlocutor, pessoa, para vocês dizerem, ou pode ser que seja mais assim, geral. Então, eu disse aqui, eu sugiro que sejam criadas. Eu não estou falando, eu sugiro que você seja criada. Não, eu sugiro que sejam criadas essas coisas. Então, eu não estou falando diretamente para alguém e por isso eu tenho esse primeiro molde de sugestão que eu posso fazer. E o segundo, se eu vou utilizar direcionado para alguém. Então, para você, para ele, para ela. Sugiro que nós tenhamos. Então, a gente pode utilizar assim o português para sugerir e para relatar. Então, vamos ver aqui os advérbios, vamos lembrar deles. Os advérbios de lugar. Alguns exemplos. Aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás, além, lá, detrás, aquém, cá, acima, onde, perto, aí, abaixo, aonde, longe, debaixo, defronte, embaixo, externamente, etc. Então, todas as palavras, elas dão essa noção de lugar. Se a gente utiliza elas, a gente consegue direcionar alguém em algum espaço. Advérbios de tempo. Hoje, logo, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo, depois, ainda, antigamente, antes, nunca, jamais, agora,
sempre, já, afinal, breve, constantemente, imediatamente, primeiramente, etc. A mesma coisa acontece ali, então, com os exemplos que a gente utiliza esses advérbios para dar uma dimensão de lugar. Se a gente quer fazer com que a pessoa se sinta localizada no tempo, a gente utiliza algum desses advérbios de lugar, ou vários deles também na mesma frase, e a gente usa eles misturados, né? Não é uma frase assim com um e uma outra frase com outro, porque essas palavras, elas estão ali acompanhando essas nossas ideias que vão estar sendo expressas com outros advérbios, com outros verbos, com outros substantivos, enfim, para dar o sentido exato do que nós queremos dizer. Então, vamos conversar com outras pessoas sobre a temática da aula. A seguir, vamos ler um texto que será o guia da conversa que vocês podem propor para algum colega, amigo, familiar ou conhecido. Estereótipos. Esse texto aqui está sendo adaptado do site do Desabafo Social, que vocês vão ler na íntegra no material complementar, e aqui eu faço só um recorte. Começando com essas imagens que nós temos de alguns estereótipos, como o estereótipo do chinês, pode ser que seja construído, essa imagem pode ser construída por algumas pessoas vendo, quando fala assim, chinês, pensar em alguém assim. Quando fala francês, pensa em alguém já pintando com um pão, um baguete, ou com esse estilo de roupa. Se fala, brasileiro, pode pensar em alguém que está sempre com uma bola de futebol e com a roupa da seleção. E o Inca venusiano, assim, dessa forma. Então, nós vamos ver agora alguns estereótipos que estrangeiros pensam do Brasil e dos brasileiros e dos baianos. Primeiro, brasileiros são hospitaleiros. Segundo, brasileiros amam dançar. Terceiro, a mistura de raças na Bahia tem permitido uma diminuição nas tendências racistas. Quarta, baianos são preguiçosos. Quinto, Brasil é muito perigoso. Então, esses são alguns estereótipos que a Monique Evelyn, ela traz para nós no site, que são ditos. E claro, tem mais um textinho para falar sobre eles, mas está no material complementar. O que vocês acharam desses estereótipos? Vocês concordam? Vocês discordam? Vocês acham que, olha só, nunca tinha pensado sobre isso? Ou, nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre, sei lá, baianos são preguiçosos. O que vocês pensam sobre isso? Então, o que vocês acham desses estereótipos? Você já tinha ouvido falar de algum deles? Que outros estereótipos você conhece sobre o Brasil? Há estereótipos sobre o seu país, a sua cultura? O que as pessoas que não conhecem dizem ou imaginam? Vocês sabem o que as pessoas dizem ou imaginam sobre o país de vocês? Coloquem aí, compartilhem os estereótipos para a gente ficar tipo, gente, as pessoas pensam isso mesmo? Há problemas em criar estereótipos sobre algum lugar? Então, vocês acham que tem algum problema ou é uma imagem boa que pode ser dada em relação ao país, à cultura e às pessoas de onde vocês são? O que vocês pensam sobre isso? Compartilhem. Então, tarefa. Quais mitos e estereótipos sobre o Brasil e o povo brasileiro você ouviu falar antes de conhecer um pouco mais sobre o país? Faça uma lista de 3 mitos, de coisas que não são verdades, ou estereótipos que você quebrou ao viver aqui. Quebrou é que você conheceu e viu que não era bem assim. Então, pensem um pouco e compartilhem essa lista aí de vocês, certo? Então, vamos continuar estudando, compartilhem aí nos comentários. E é isso, gente. Bons estudos!